O que George Simmons Holmes tem a ver com um simples eletricista realizando o seu trabalho no dia a dia? Quem ele é? O que ele fez? Como ele impactou o campo da elétrica? Falaremos nesse vídeo hoje aqui sobre um dos mais importantes pais da elétrica, George Simmons Holmes. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero que você dê aí 380 volts do seu like, que você aplique 13.8 no compartilhamento e que deixe aqui abaixo o seu comentário o que você achou desse vídeo. George Simmons Holmes nasceu na Bavária, na Alemanha, em 1787. Filho de um casal protestante, ele tinha 6 irmãos, mas apenas 3 sobreviveram, porque naquela época as crianças morriam fácil por causa das doenças. Seu pai tinha a profissão de serralheiro, uma simples profissão, mas era um homem muito sábio, de intelecto, de conhecimento. Ele não tinha um conhecimento escolar, mas tinha muita sabedoria, o que acabou transferindo para os seus filhos. Ele mesmo ensinava, ele mesmo era o professor dos seus filhos. Quando foi para o ensino médio, Holmes não sentiu dificuldade nenhuma, porque o seu pai, que era um autodidata, já tinha lhe ensinado muitas coisas. Então o ensino médio virou fichinha para ele. Só que, quando entrou na faculdade, ele se deslumbrou. Mas não se deslumbrou com conhecimento, se deslumbrou com as festas, com as noitadas, com mulherada, com cervejada. E acabou não dando tão importância para os estudos. Mas como tinha um bom pai, o pai, percebendo a situação, então o arrancou da faculdade. Já que ele não estava se importando, então não tinha por que estar lá. Agora, já fora da faculdade, ele se tornou um professor de matemática e física. Mas o seu desejo, o seu sonho realmente era ser professor universitário. Só que um dia, um amigo recomendou que ao invés de retornar para a faculdade, ele poderia estudar a história, a biografia de grandes homens que marcaram o seu tempo. Depois de seguir o conselho do seu amigo, então ele teve um insight, uma luz acendeu. Depois de estudar a biografia de grandes homens, ele percebeu que se ele quisesse ser reconhecido como um professor universitário, ele teria também que desenvolver um belo trabalho acadêmico de pesquisa. E depois de fazer algumas análises, ele então notou que poderia desenvolver um trabalho no campo da elétrica. Foi aí que ele tomou a decisão de parar de trabalhar durante um ano para se dedicar às pesquisas no campo da eletricidade. Ele realizou diferentes pesquisas com fios condutores de diferentes tamanhos e de espessura. Ele descobriu que a resistência elétrica era inversamente proporcional ao tamanho transversal do condutor e diretamente proporcional ao seu comprimento. Tá bom, mas você tá achando que a linguagem ficou difícil, né? O que Holmes fez, na verdade, que ficou determinado como a lei de Ohms? Ele descobriu que tinha uma relação entre a tensão, a resistência elétrica, a corrente elétrica, e que se você tivesse uma dessas duas grandezas, você conseguiria descobrir outra. Você faz isso na sua prática, no dia a dia, graças a Ohms. Por exemplo, se você tem um chuveiro de 4.500 watts e você quer descobrir qual fio usar ali, você precisa descobrir qual é a corrente elétrica dele. Veja, você tem 4.500 watts, que é a potência, você tem a tensão, que é 220, você pega 4.500, que é a potência, e divide pela tensão, você chega então o quê? A corrente elétrica, 20 amperes e um pouquinho mais. O que aconteceu aí? Você usou a lei de Ohms, porque foi justamente isso que Ohms constatou na sua pesquisa. Ele descobriu que se você tivesse uma das grandezas, você conseguiria descobrir a outra. A mesma forma é se você quer descobrir a resistência elétrica, por exemplo. Se você tem a tensão, se você tem a corrente, basta apenas dividir, você vai conseguir ali achar um resultado. É o triângulo das potências. Ora você divide, ora você multiplica entre si, você vai achar o resultado. Esses eram os detalhes da pesquisa de Ohms. No ano então de 1827, ele lança a sua pesquisa acadêmica, mas muitos não deram importância à sua pesquisa. E o tema da sua pesquisa era justamente esse: circuitos galvânicos examinados matematicamente. Como eu disse, as pessoas não deram importância à sua pesquisa. Duvidaram, disseram que a pesquisa era cheia de dificuldades, de explicação matemática difícil, e não valorizaram o seu trabalho. Só em 1841 que o seu trabalho veio ter reconhecimento.
pela Sociedade Britânica Royal. Holmes leva então uma medalha. E quando ele é reconhecido, a sua pesquisa é reconhecida, ele então tem o direito de se tornar um professor universitário. Mas ele ocupou esta vaga por apenas 5 anos, porque depois de 5 anos dessa medalha, Holmes vem a falecer, ele vem a morrer. Em sua homenagem foi deixado então um nome de uma das grandezas elétricas com o seu sobrenome, Holmes. Você achar no multímetro, por exemplo, você vai ver lá a medição ômica e o seu símbolo ganhou-se como a ferradurazinha. Agora pense uma coisa, Holmes deixou um legado para o campo da elétrica, a engenharia elétrica, a matemática, a física, todos nós, um simples eletricista reconhece o seu trabalho. Coisas que nós praticamos no dia a dia graças a longo tempo de estudo de Holmes. Quando ele pensou que com a sua pesquisa ele ia conseguir conquistar o seu título de professor, o seu sonho, foi quando, na verdade, passaram a criticar. Ninguém deu importância. Tempos depois que ele veio ser reconhecido. Agora você pensa o seguinte, ele deixou um legado, mas teve trabalho e esforço, teve crítica e não foi reconhecido no tempo que ele queria. No momento que ele achou que ia conseguir o sonhado título de professor universitário, foi no exato momento, no seu auge, que o negaram. Foi naquele momento que a vida passou uma rasteira, desacreditaram, não deram fé no trabalho dele. Mas me conte aí, e você como profissional? Já teve as suas batalhas perdidas também? Não teve o seu trabalho reconhecido? Você, por muitas vezes, já pensou também em desistir? Ou você quer atingir um sonho ideal e não quer ter o sacrifício, o trabalho e enfrentar os desafios que a vida te proporciona? Comenta aqui embaixo qual que é a sua experiência e o que você aprende hoje com a história desse pai da elétrica, George Simmons Holmes, o cara da resistência elétrica.